Em 1954 é lançado o filme Gojira, ou como ficou conhecido no ocidente, Godzilla. O personagem atualmente é um ícone da cultura pop japonesa, e é certo que você já ouviu falar dele pelo menos uma vez na vida. O personagem virou sinônimo do gênero Kaiju, designação dada a produções envolvendo monstros gigantes. Ele contribui muito para essa cultura, principalmente nos seus filmes posteriores, onde existem icônicas cenas onde ele dá uma voadora dupla e joga basquete. Atualmente, o Godzilla possui 32 filmes, sem contar os filmes americanos, além de histórias de quadrinhos e séries animadas, e é por muitos considerado o primeiro Kaiju da história. Entretanto, há controvérsias. Em 1933, é lançado o filme original do King Kong nos Estados Unidos, e esse filme foi revolucionário em vários sentidos. Apesar do King Kong não ser um filme de terror, ele é geralmente lembrado junto a clássicos filmes de terror, como Drácula, Frankenstein e Homem Invisível, também de 1933. Além de ser um dos primeiros grandes filmes a usar a técnica do stop motion, o que posteriormente nos anos 50 foi usado em diversos filmes tanto de terror quanto de outros gêneros como fantasia e ficção científica, inclusive em Star Wars, por exemplo. Logo, King Kong é um personagem que apareceu antes do Godzilla e que nutre uma rivalidade que dura muitos anos, com dois confrontos diretos na tela dos cinemas. Um em 1962 e o mais recente lançado em 2021. Então muitos consideram Godzilla como o primeiro kaiju dos cinemas, outros consideram King Kong, já que ele veio antes. Porém, um argumento dado em favor do Godzilla ser o primeiro kaiju é o fato dele ter sido o primeiro monstro gigante japonês e o responsável por cunhar esse termo. Entretanto, se não fosse por uma série de fatores, esse não seria o caso. Voltando um pouco para o King Kong, o personagem foi um sucesso mundial. Não é à toa que ainda no mesmo ano do lançamento do filme original, a mesma produtora lançou o infame Filho do King Kong, que foi um fracasso em críticas. A fama do macaco gigante cruzou o oceano e chegou no Japão, onde alguns produtores resolveram criar a versão nipônica do personagem, e não só em um filme, mas em dois deles lançados durante a década de 30, e os dois se tornando filmes perdidos basicamente ao mesmo tempo e da mesma forma. O primeiro King Kong japonês é na verdade um curta também lançado no ano de 1933, chamado, esse nome aí na tela. Ele foi dirigido por Torajiro Saito, e esse é de fato considerado um dos primeiros, se não o primeiro filme de monstro japonês. E se acredita que o filme foi feito sem efeitos especiais, como stop motion, por exemplo. Lembrando que estamos falando da década de 30, então não existia computação gráfica na época. Se falando do plot, a sinopse para esse filme é bem vaga, digamos assim. O fato é que nesse filme não existe de fato um King Kong em si, mas um personagem que interpreta em uma peça de teatro, a fim de ganhar dinheiro para custear o casamento com sua noiva. Então basicamente esse é um filme de drama que talvez só usasse o King Kong como um clickbait para o filme. O segundo filme Contrapartida era um projeto em duas partes que tinha o nome, em tradução livre, algo parecido com o King Kong que apareceu em Edo. Cada segmento foi lançado em uma data diferente e cada um deles tinha em média de 15 a 17 minutos de duração. A história desse longa acompanha uma mulher que foi sequestrado pelo dito King Kong, assim como no filme original. Entretanto, o macaco que se refere como King Kong é na verdade um macaco treinado pelo vilão da história para sequestrar a protagonista. Ou seja, nesse filme, o suposto King Kong é na verdade um capanga do vilão da história. O filme foi lançado em 1938. É notável que ambos os filmes apenas usam o King Kong como um chamariz para o seu filme, dado o fato que são produções que não tiveram autorização da produtora original para serem feitos, e pode ser que eles eram filmes genéricos que não tinham nada a ver com o King Kong no início da sua produção. Mas os produtores, com o receio de um fracasso em venda de ingressos, resolveram tentar de alguma forma enfiar um macaco no meio do filme para poder dizer que aquele era um filme do King Kong. Mas então, o que aconteceu com esses filmes? Eles atualmente são considerados mídias perdidas. Nenhum fragmento do filme está disponível em nenhum lugar que se tem notícia. Apenas algumas imagens promocionais encontradas em revistas e jornais da época foram encontrados, além de algumas críticas publicadas na época que nos ajudam a entender melhor do que de fato eram esses filmes. Acredita-se que grande parte das cópias de ambos esses filmes foram destruídos durante o ataque das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, isso nunca foi confirmado pelas pessoas envolvidas nas produções desses filmes. Mas então, esses filmes podem ser considerados os primeiros kaiju da história?
A resposta mais simples é não. Como dito antes, nesses filmes não foram usados nenhum tipo de efeitos especiais, e também os monstros entre aspas desse filme não eram criaturas enormes que destroem cidades, mas sim os precursores desses tipos de monstros, ou talvez nem isso. Porém, esses já demonstravam o fascínio dos japoneses por criaturas, desde aquela época, e como esses de fato foram influenciados pelo King Kong de 1933. O que factualmente criou os kaijus foi o Godzilla de 1954, que estabeleceu todos os clichês que esse gênero possui, e como os filmes de monstros gigantes foram feitos até os dias de hoje. Então chegamos ao final do vídeo. Eu peço que, caso você tenha gostado do vídeo, dê like e comente nele, vai me ajudar bastante. Então é isso, até uma próxima.